Vocês estão conseguindo acompanhar no Facebook aí? Saiu já o Omar? Saiu. Eu não estou achando. Então a gente vai ficar só por aqui, será? Ele falou que a gente vai ficar por aqui. Ele vai só ficar mediando no chat. O que foi? Omar, já estamos? Sim, a gente já está vivo. A gente já tem 2 pessoas. Então a gente vai interagir por aqui. A gente não consegue. Não, vocês não têm que fazer nada no Facebook. Só aqui. A gente não consegue ver lá, né? Sim, tem um retraso de 1 ou 2 minutos. Eu estou tentando acessar por aqui, mas eu não estou conseguindo. Para ver o que vai ter de comentário. A gente já tem um. Bom, então a gente já está, né? A Cananda está comentando que a imagem está ruim, mas está dando para ouvir, Cananda? Bom, boa tarde. A gente vai iniciar o nosso 4º dia de evento do seminário do Núcleo de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade. Hoje, a nossa temática é os estudantes e a diversidade na luta contra a Covid-19, e nós temos 2 convidados. Temos a Tielen, que é acadêmica da faculdade. Tudo bom, Tielen? Boa tarde. Boa tarde. Tielen é acadêmica da Faculdade de Educação do Campo. Ela é integrante do Centro Acadêmico da Faculdade de Educação do Campo e tem inserção e vivência nas comunidades, né, do campo, nos movimentos sociais do campo também. E temos também o Felipe Milanês, que é doutor em Estudos Sociais e Ecologia Política, da Universidade de Coimbra, e é professor do Instituto de Humanidades e Arte e Ciência da UFBA. É UFBA? Na Bahia. Eu quero falar o FBA, pensando aí numa relação com o FPA, né? E, bom, então esses são os 2 convidados de hoje. E a gente continua, então, nesse diálogo, a partir da perspectiva dos estudantes, né, das experiências que eles estão vivenciando, dos impactos que a Covid tem causado no cotidiano, que tem alterado essas condições materiais de vida, que tem que tem forçado mesmo essa reestruturação, né,
nas relações sociais, na produção material da vida, na dimensão cultural, psicológica, enfim. Então, considerando que nós estamos, né, numa universidade que é inserida numa região de diversidade e que o público que essa universidade atende, ele é majoritariamente constituído por minorias, né, considerando minoria nesse sentido político, de acesso a direitos. Então, a gente considera importante ouvir os estudantes, dialogar com eles, né? E principalmente considerando o que já foi debatido também nos 3 primeiros dias desse seminário, em que os estudantes também trouxeram já aspectos importantes para a gente levar em consideração nesse debate. Por exemplo, o Igor ontem fez referência à pesquisa socioeconômica realizada socioeconômica e comportamental realizada pela PROEX em 2018, que ela aponta que, dentre esses discentes que compõem a categoria estudantil da Unifespa, a maioria ela é oriunda dessas minorias, né, que são pretos, pardos, indígenas, quilombola, população do campo nas suas diversas, né, manifestações e pertencimentos. E, para além disso, também a Faculdade de Educação do Campo fez uma pesquisa que também diagnosticou a situação desses estudantes, particularmente da educação do campo, com relação ao impacto já desta pandemia, demonstrando que desses estudantes, 63%, né, estão desempregados, outros 63% vivem com renda familiar de 0 a 2 salários mínimos, né? 28% não tem computador pessoal, 30% não tem acesso à internet. Na verdade, esse que eu estou falando é a pesquisa do IGO, né? Uma pesquisa mais geral, que tem a ver com os estudantes. Então, dentro desses 63% desempregados, 28% sem acesso a computador pessoal e 30% sem acesso à internet, essa realidade ela fica mais complexa ainda quando vamos falar em populações do campo, né? Que é essa nossa temática mais específica de hoje. Né? Então, e aí sim, a pesquisa da Faculdade de Educação do Campo demonstra que 66% desses estudantes de educação do campo não têm acesso à rede móvel Wi-Fi, 49% não tem internet nem 4G de celular, e 34% não tem acesso à internet, que permite, por exemplo, visualizar vídeos. Então, toda essa realidade que impacta nessas formas de ensino que estão repensadas para esse contexto da pandemia, ela também precisa ser repensada a partir da realidade que os estudantes estão vivendo também nessas comunidades. Bom, eu não me apresentei, eu sou Naurinet, sou socióloga da Unifespa e atualmente estou na coordenadoria de apoio à população do campo do Núcleo de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade. A gente vai iniciar, então, agora com a participação da Tiele, que vai falar um pouco dessa realidade que ela, enquanto estudante, que compõe essa diversidade do campo, está vivenciando, mas também a partir do diálogo que ela tem, da interação que ela tem com outro sujeito que compõe aí a diversidade da Unifespa. Oi, Tiele. Olá, boa tarde a todos e todas. Como já foi dito, né, meu nome é Tiele, eu sou estudante de Educação do Campo na Unifespa, da turma 2017, com habilitação em Ciências Humanas e Sociais, né, e aí para falar um pouco das nossas dificuldades, das nossas diversidades no campo, né. Bom, para falar um pouco do curso, né, para quem não é do nosso curso que está aqui participando do chat com a gente, mas para outras pessoas entenderem como é a dinâmica do curso de Educação do Campo, né. E aí ele é um curso dividido em 4 áreas do conhecimento, mas a habilitação português, não, mentira, letras e linguagens, matemática, ciências humanas e sociais e ciências agrárias da natureza, né? E aí a gente do curso, né, a gente faz em alternância pedagógica, que é o tempo universidade e o tempo comunidade, que é onde a gente vai para as nossas comunidades, a gente faz pesquisas,
e traz, não é que a gente acaba rememorando, né, um pouco das histórias das nossas comunidades. E aí a gente valoriza os saberes dos sujeitos dessas localidades, né? E aí, para entender a diversidade dos sujeitos da educação do campo, né? E a gente é indígena, a gente é quilombola, a gente é ribeirinho, a gente é agroextrativista e a gente também é filho de agricultor, filho de assentado, né? E aí, para trazer um pouco de onde a gente está situado aqui na região, né? A gente tem estudantes desde do Nordeste paraense até a região sul aqui do estado, né? Que chega Mosqueiro, Jacundá, né? Tem umas meninas aqui do quilombo aqui de Baião também. E aí a gente está aqui, né, distribuída nessas regiões. A gente também tem estudante, a gente ainda tem estudante de Tocantins, né? Mas o que eu tenho certeza é Pará e Maranhão, que a educação do campo atende, né? E aí a gente está em 320 estudantes matriculados, né, até as últimas informações. E aí sobre o questionário que a Naurinete falou, o diagnóstico que foi feito pela FECampo, né? Vou estar trazendo para vocês aqui alguns dados, né? E aí a gente está de 320, conseguiram responder 180, né? E para já frisar essa nossa dificuldade de acesso à internet, né? Hoje, por exemplo, eu estou aqui na casa da minha tia, porque na minha casa não possui internet, né? E aí eu faço pesquisa e era de uma comunidade, a Saizal, aqui na região de Jacundá, e aí eu tive que vir para a rua por questões pessoais com a minha família, né? E aí, assim, isso também é a realidade de outros alunos, mas que eu acho que não caberia aqui agora. E aí trazer alguns dados, né, dos estudantes, como a Naurinete já citou, que aí são, deixa eu só dar uma olhadinha aqui nos meus rabiscos, 66% dos alunos que responderam o questionário não possuem acesso à internet, né, e esse é um caso preocupante que a gente deve levar em consideração também, em qualquer forma, depois, futuras avaliações de retomadas das atividades, né, remotamente ou em forma EAD. E aí não possuem acesso à internet via Wi-Fi, né? E a gente tem 34% desses alunos com acesso limitado à rede móvel e 49% não tem acesso à rede móvel nenhuma, né? E aí é um dado bem interessante para levar em consideração também a se pensar novas possibilidades, né? Trazendo um pouco para a questão de acesso à internet, aí o companheiro Igor trouxe ontem, né, na apresentação dele, que 30%, né, dos que responderam isso no ano de 2018, né, acho que esse ano ainda não foi feito, ou não deu tempo de fazer, mas aí não tem acesso, 30% dos alunos que responderam o questionário também em 2018 não tinham acesso à internet, né, e aí 28% não possuíam computadores em casa, de nenhuma forma, nem notebook, nem desktop, e aí também 90% desses alunos que responderam o questionário em 2018 também não faziam acesso aos auxílios estudantis oferecidos pela universidade, né? E aí são dados interessantes também que a gente vai repensar sobre isso. E aí, né, dos estudantes da educação do campo, hoje, somente 28% conseguiram acessar o auxílio estudantil, né? E aí, uma maioria agora com o auxílio do governo, 72% conseguiram acessar, né? E aí são dados interessantes para a gente se pensar. E aí, com essa dinâmica da pandemia, né, hoje aqui em Jacundá, na verdade, ontem, os últimos dados, né, 719 casos aqui e 12 óbitos, e aí como isso vai acabar impactando na nossa vida, né, tanto na cidade, quanto no campo, quanto nas aldeias, que aí acho que é um caso também, acho que é a parte a se pensar, né, na dificuldade que está inserida os povos indígenas nessas relações com a pandemia, né, que são um povo, são povos que não têm tanta resistência a pandemias, enfim, a vírus de qualquer forma, né? E aí eu estava vendo uma apresentação da professora Rosane, que ela trazia esses dados, né, sobre a questão indígena na região, e aí ela citou uma pesquisa que eu não me lembro o nome, da suscetibilidade dos povos indígenas a contrair esses tipos de doenças virais, né? E aí também é um caso a se pensar, né? E vale reflexão e pensar novas possibilidades de ter acesso a essas informações, né? E eu acho que, falando um pouco sobre as condições de trabalho das escolas do campo, também desse diagnóstico que foi feito pela FECampo, né, e 28% dos alunos que foram entrevistados teve mudança nas relações de trabalho, né, ou seja, sofreram, alguns perderam contrato, outros redução de salário ou jornada de trabalho. E para falar de trabalho também, eu acho que, né, a gente não pode deixar de lado as relações das nossas estudantes, né,
que são mulheres que trabalham, que estudam, né? Além da atividade de casa, tem a atividade dos lotes. E aí eu falo, não por experiência, mas por conhecimento das companheiras que têm essa tarefa, né? Que é mãe, que é filha, que é professora, que é agricultora, e aí que faz essa dinâmica dentro do lote, dentro da casa, dentro da comunidade, enfim. E aí, teve 40%, né, das meninas entrevistadas, eu acho que 70% foram mulheres que responderam e 30% de homens na Faculdade de Educação do Campo, tiveram um aumento do trabalho doméstico, né, e não só do trabalho, mas, enfim, de todas as relações de trabalho patriarcal que existe dentro da sociedade, né. E aí o professor Bruno trazia bem isso na apresentação desse questionário na página do FREC aqui no YouTube, né. E aí acho que são dados a se pensar. E aí, para trazer um pouco, né, da relação de pandemia, a gente tem aqui o gráfico que mostra que 59% dos estudantes tiveram acesso a pessoas infectadas, 29% testaram positivo dos estudantes e 12% não tiveram contato, né? E aí, uma soma de 6% de óbito aí desse questionário, né? E aí, a gente também não pode deixar de frisar o avanço, né, da pandemia, tanto nas regiões, né, dos municípios aqui mais da região sul e sudeste, quanto nos municípios, né, menores aqui, próximo da Marabá, enfim, essa região, e dentro das comunidades também, né, lá perto da comunidade Açaizal, lá na Vila Porto Novo, eu acho que tem uns 4 casos de Covid, né, e aí, enfim, as pessoas saem da cidade, vão para o campo sem nenhuma segurança, né, e aí um colega estava comentando também como se dá essas relações de diferentes tempos de contágio ou relações a doenças, né, que a gente pode também até trazer uma questão de política pública, porque dentro das comunidades, pelo menos na que eu moro, que eu fazia pesquisa, não tem postinho, né, o postinho mais próximo é 40 minutos, 40 a 1 hora de rabeta, né, para ter acesso, que é na Vila Porto Novo. E acho que um pouco bem difícil nessas questões para se tratar de pandemia, né, e aí ressaltar o avanço da Covid no estado do Pará e nas regiões, né, descendo para a região sul e sudeste. Eu acho que é isso, né? E aí também vale pensar como se pensar a forma de ensino também, né? Eu acho que a gente vai falar mais daqui a pouco, mas aí tem que levar em consideração a diversidade dos sujeitos que estão inseridos no campo, né? Para qualquer possibilidade de se pensar um ensino remoto ou um ensino em forma EAD, né? Assim, pensando nesses dados que você apresenta, né, que estão sendo discutidos, né, a universidade tem feito esse debate entre os docentes, entre técnicos e discentes, né, ontem também teve um momento assim, que era para discutir esse período, né, de ensino emergencial, especial, e essas questões têm sido colocadas, né, e assim, na sua perspectiva, no diálogo com os outros estudantes, ou com a sua comunidade, tem alguma demanda específica ou alguma expectativa da parte dos estudantes do campo, né, no sentido da universidade se organizar para receber os estudantes agora nesse novo contexto? Tem algo que vocês já estão visualizando como possibilidade de retorno? A gente, quanto centro acadêmico, ainda não conseguiu reunir por completo, né? E aí, ontem eu consegui ter acesso à minuta que estava no e-mail institucional, e aí eu dei uma lida, assim, né, parcialmente, mas falando com um colega só que eu consegui falar, né, e aí, em caso de alunos com vulnerabilidade social, eles iam oferecer pacotes de dados, né? Enfim, com grandes operadores de telefonia, conseguir pacote de dados. E aí, para se pensar nos alunos da educação do campo, que moram em comunidades que não tem nenhuma rede de telefonia, né, tipo, nenhuma torre, nenhuma antena, que não pega de jeito nenhum. Né? E aí, para mim estar aqui hoje, eu tive que sair da minha casa, né, claro, com todo cuidado, vim para casa da minha tia, que é onde eu consigo ter acesso à internet Wi-Fi para poder participar de atividades como essa, né, por exemplo. E aí, eu acho que uma demanda importante também para a gente se reunir, só que a gente não consegue, né, por conta do acesso à internet. E aí, forma presencial fica um pouco difícil. Como estava trazendo nos dados, né? Tem alunos que não possuem acesso à internet. E aí, para falar, são alguns dos nossos estudantes, né, que compõem o centro acadêmico. E aí,
a gente não consegue nem participar da das reuniões do colegiado, né? Por conta de realmente de acesso à internet. Mas aí, tipo, de 10, um consegue participar e aí tenta socializar com o restante, né? Que possui acesso à internet. Certo. E sobre esse enfrentamento mesmo, né? Enfrentamento à pandemia, que a gente sabe que tem a necessidade do isolamento, do afastamento, que você já vem colocando, né? Mas e nesse sentido, enfrentamento também político das organizações, dos movimentos sociais, você tem acompanhado alguma dessas ações? Assim, dos movimentos, não, né? Mas para falar assim, da educação do campo, a gente se denomina um povo muito afetuoso, que a gente nas nossas etapas, né, que acontece do período de janeiro e fevereiro, julho e agosto, a gente sempre tem atividades coletivas, né? E aí a gente sempre tenta fazer atividades para reunir, para socializar momentos juntos, né? E a gente tem os cafés literários, a gente tem seminários, enfim. Tem umas grandes relações que com a pandemia foram afetadas, né? E aí eu acho que fica um pouco difícil pensar em um retorno, assim, ou estar próximo, porque a maioria dos pais de alguns alunos são idosos, né? E aí que são um dos grupos de risco. E assim, dos movimentos, no momento não participo, por conta de acesso à internet também, né? Tem algumas atividades que acontecem, né? Como a cantoria de varanda também, pelo MST, que aí quem puder assistir, só ir seguir na página, né? Que às vezes tem também, tem reuniões, enfim, disponibilizado ao público. Assim, Tiele, a gente sabe que durante esse período, algumas atividades, por exemplo, a universidade tem mantido, né? Atividade principalmente de extensão, né? As bolsas dos estudantes estão sendo mantidas, algumas atividades estão. Eu não sei se você é bolsista ou se você conhece algum estudante que seja bolsista do projeto de extensão e que, a partir disso, você pudesse falar sobre essas condições, né, de continuidade de estudo, de pesquisa. Se tem alguma rotina, ou se como que está sendo esses novos processos educativos, aliás, o processo educativo nesse novo contexto. Assim, eu sou bolsista recentemente, né, do ProLab, que é um projeto de arquivamento, montar uma planilha com os dados da educação do campo, das formas de educacionais escolares e não escolares, né, que é juntar e montar uma planilha com esses dados que a gente tem das nossas pesquisas, né, que a gente vai tentar fazer desde 2016 a 2019. E assim, eu acho que pra gente em casa é outro tempo, né? Na universidade a gente tem um tempo, a gente tem um foco ali, e em casa não, acho que totalmente diferente, né? Que aí a gente já tem a família ali próxima, a gente se envolve fazendo outras atividades, e aí pelos colegas, né, que trabalham nos lotes, no trabalho dos lotes, enfim. E aí eu acho que acabou um pouco, né? Consigo participar. A internet tá ficando lenta aqui. Bom, tem ainda dentro dessa última pergunta mais alguma questão, alguma... Tá, ok, Tchellen? Dentro dessa última pergunta, você tem mais algo a falar? Eu acho que por enquanto é só, né? Se surgir mais alguma fala, a gente vai fazer mais adiante. Certo. Após a fala do professor Felipe, a gente vai abrir, né, vai deixar um tempo para debate, para contribuições. Quem está com a gente agora, né, ao vivo, pode fazer as perguntas ou contribuições direto aí no espaço dos comentários, que depois a gente pode ou ler e debater. Professor Felipe. Olá, professor. Oi, Nete, tudo bom? Bom, então a gente vai agora, então, passar a palavra. Felipe, quiser falar um pouco também das tuas experiências e percepções sobre esse contexto. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Que bom poder estar
nesse momento, conversando com você sobre esses desafios, né, que a gente está enfrentando com relação à tragédia da pandemia, que está atingindo o Brasil inteiro, né, todos os lugares, mas de forma bastante diferente. Eu, pessoalmente, tinha muita curiosidade para saber como é que está sendo afetada a região. Que ótimo poder escutar a Thierry, conhecer a história que a Thierry estava contando, né, da pesquisa, da comunidade dela, aí em Jacundá, saber das dificuldades e do que as pessoas estão fazendo também para resistir a esse momento que é tão difícil, né? Inicialmente a gente imagina que o vírus iria demorar muito mais para chegar no campo, no interior, né? É um vírus que a transmissão estava muito relacionada à industrialização, a transporte, avião, às indústrias, ao transporte urbano também, metrô, muito nas cidades, né? Foi assim que ele chegou, se espalhou na China, foi assim que ele se espalhou na Europa, foi no norte da Itália, que era a parte mais industrial da Itália. Aí, quando ele chega nos Estados Unidos, ele explode em Nova York, ou seja, naquele centro urbano. Aí, chega no Brasil, ele chega nas grandes cidades, principalmente as que têm mais voos internacionais, então explode muito rápido em São Paulo, Brasília também no início, né? Rio, aí Fortaleza, em Manaus também. Aí, de repente, muito rápido começa a ter a interiorização. E aí a gente começa a ficar, a gente é questionado sobre os efeitos sociais da pandemia, né? Porque ele é um vírus novo entre os humanos. Pode ser que ele fosse muito antigo entre os morcegos e outros animais, mas ele começa a atingir os humanos agora, final do ano passado. Coronavírus, alguns anos atrás, já teve algumas ondas de coronavírus, mas são diferentes de outras viroses, influenza, outros tipos de vírus. Então, ele é muito novo para todo mundo, epidemiologicamente. De repente, a gente começa a ver como ele vai atingindo vai tendo efeitos muito diferentes entre os humanos, de acordo com a classe social, de acordo com a cor da pele, de acordo com o gênero. E como é que essas diferenças sociais vão construindo histórias diferentes essa epidemia. Sobretudo, o que leva a óbitos no Brasil. Então, a gente vê que tem muito mais impactos entre a população negra do que a população branca, que alguns bairros de classe nobre em São Paulo, como Morumbi, tiveram muitos casos inicialmente e pouquíssimos óbitos, e outros bairros na periferia de São Paulo tiveram bem menos casos, mas muito mais óbitos proporcionalmente. Eu vi uma pesquisa recente de que morreram mais brancos esse ano lá, acho que 5%, uma coisa assim, mas 65% mais negros morrendo. Ou seja, como esse vírus afeta de forma diferente as desigualdades que são históricas. Ele acelera esses processos, né? E a gente imagina, no caso da Amazônia, inicialmente eu pensei, uau, vai ser uma tragédia quando chegar, mas é possível que demore para chegar. E esse tempo que demora para chegar, quem sabe tem vacina. Só que chegou muito rápido na Amazônia. E se espalhou muito rápido. No Pará, em junho, Pará inteiro. Em maio, abril, estava Belém, mas em junho foi muito trágico, né? Se espalhou por todo o interior. E a gente fica pensando, por que chegou tanto assim no Pará, né? Aí aonde? Porque a população, majoritariamente, principalmente no campo, como o que a Thierry estava nos contando, a gente fica imaginando, a população ribeirinha não tem porquê. Onde que vai pegar o vírus? No mercado? Como é que vai chegar no mercado? Aí, de repente, a gente vê que tem uma empresa aí na região que aumentou o lucro de uma forma absurda esse ano. A Vale teve 6 bilhões de lucro. E a atividade da mineração foi considerada uma atividade essencial. Por
que mineração é essencial? Então, nas regiões onde tem a Vale no sul do Pará, explodiu casos. Aonde tem frigoríficos, explodiu casos. Ou seja, esse vírus está diretamente relacionado com a exploração da natureza também, a forma como ele está se espalhando, como é que ele está atingindo a população, de forma muito diferente. Entre a população indígena, aí na região, a mesma coisa. O primeiro povo que sofreu muito, os dois primeiros povos que sofreram inicialmente, muito rapidamente, os efeitos, os Assurini, que estão do lado da usina hidrelétrica. Aí a gente descobriu que em Tucuruí tem muito mais turbina de usina hidrelétrica do que bomba de oxigênio, do que compressores de oxigênio. Sobra turbina, mas falta ventilador para as pessoas poderem respirar. Aí chegou no Xicrim e chegou nos Gavião. Levou muitas pessoas importantes entre os povos indígenas. E como a gente ficava imaginando, mas é tão difícil o acesso na aldeia, de repente foi tão rápido. E uma vez que chega na aldeia, aí ele se espalha muito rápido. E algumas comunidades rurais, elas têm, em tese ao menos, mais facilidade de ter isolamento e ter menos sofrimento com isolamento do que quem vive apertado num apartamento na cidade, né? Ou nas favelas, nas periferias, onde está morrendo muita gente também. E aí a gente fica imaginando todos esses efeitos trágicos e desiguais que o coronavírus está promovendo, sobretudo a aceleração dos efeitos nocivos que já provocavam mortes aqui no Brasil, e aí as formas de reagir a isso também. E aonde que se insere a universidade. Eu estava escutando a Thierry falar, eu estava pensando assim, em todas as dificuldades que tem, sobretudo no caso, a gente vê gênero associado também, né, interconectado com a questão, entrelaçado com as questões sociais, das mulheres poderem assistir os cursos online, já tem dificuldade de acesso à internet. Aí a gente pensou, por que a gente vai forçar as pessoas a se conectarem por horas e horas, fingindo que estariam numa sala? Parece que é um sonho de querer voltar ao normal. Voltar para onde que a gente está voltando, né? Para qual lugar? Vamos fingir que a gente vai ter aquelas aulas que a gente tinha antes, se ao mesmo tempo a gente ainda está morrendo, a gente está tendo que fazer obituários, lutos, ajudar como pode as comunidades, sobretudo, né, na educação do campo, onde os estudantes são figuras tão importantes para trabalhar com as comunidades, como o estudo que a Thierry está fazendo também, né, de tentar entender os impactos do deslocamento na comunidade de Jacundá. Os estudantes têm uma participação social tão importante. Como é que a universidade pode retirar os estudantes desse momento que é tão importante que eles estarem servindo a comunidade para eles estarem fazendo uma outra coisa? Por que a universidade, aí eu falo a UFBA, a Unifespa, nossas universidades públicas, federais, que são inclusivas, as universidades públicas que estão pesquisando os efeitos do coronavírus social ou político-ecológico, no meu caso, mas a Fiocruz, a Unifesp em São Paulo, também a UFBA tem tido pesquisas importantes, todas as universidades que têm escolas de medicina estão estudando o genoma, os efeitos do vírus. A gente deveria estar focado em discutir como é que essa pandemia está nos afetando, como é que mais de 90 mil pessoas morreram, como é que tanta gente morreu no Pará. É um absurdo que o sul e o sudeste do Pará tenha sido tão afetado pelo coronavírus. Não faria sentido. Não tem aeroporto internacional, daí ninguém saiu de Marabá e voou direto para a Itália para pegar a pandemia. Isso foi via Belém. Como é que chegou até aí e se espalhou? Não foi por pessoas individuais que viajaram, foi pela atividade da mineração e pela atividade da agropecuária, que já é extremamente danosa para toda a região. E o que destrói a floresta é o que trouxe o vírus também. Que tipo de reflexão que a gente pode fazer sobre isso, né? E como é que a gente pode envolver essa diversidade de estudantes para perceber melhor os efeitos? O caso da Thierry, que está lá em Jacundá, vendo a sua comunidade, o que está acontecendo. Os casos dos estudantes indígenas, né?
como o Zeca, Concita, Gavião, tantos estudantes indígenas, tem aí os estudantes negros das comunidades negras rurais ou quilombos. Como que a gente pode unir forças e a universidade servir de um ponto de visão, de produção de ideias críticas desse momento, e, ao mesmo tempo, também saber como é que a gente pode ajudar essas comunidades a sobreviverem a esse momento, que é um momento de muita violência e de muita morte, mas o que a gente carrega desse momento para o futuro também? É um voltar para o normal, vamos passar para EAD. Agora a gente está percebendo que já não tem conexão no campo, que as comunidades do campo já são sem acesso à internet, que nem eram até pouco tempo atrás sem acesso à luz elétrica. Eu me lembro que em Nova Ipixuna, lá no Praia Alta Piranheira, onde o Zé Cláudio e a Maria viviam, só foi chegar a luz lá, se eu não me engano, foi em 2009. 2009, no Luz para Todos, sendo que é uma comunidade diretamente afetada pela usina de Tucuruí. Então tem uma usina hidrelétrica imensa, uma das maiores do mundo, que produz muita energia, e quem está na beira do lago afetado não tinha acesso à energia que era produzida ali. Aí agora a mesma coisa com a internet também. O que a gente vai, o que a conectividade permite fazer? Permite com que, por exemplo, vamos distribuir chip e conexão para os estudantes, aí eles vão ter que sair das suas comunidades, ou mesmo estando na comunidade, mas vão ter que estar na frente de uma tela para ficar assistindo aula, ou a conexão vai poder nos colocar, construir outras relações para entender melhor essas desigualdades, para saber os efeitos que estão tendo nas comunidades, para saber como informar as comunidades para se protegerem. Né? Junto com a pandemia do coronavírus veio a pandemia da informação, a infodemia, da desinformação, aliás, né? Muita gente que até agora acredita que é uma gripezinha, que vai passar, que é só ser forte, que vai passar, é só tomar cloroquina, como estão colocando para os povos indígenas, para as comunidades, para as periferias, né? O governo está despejando cloroquina, porque a gente sabe que não tem nenhum efeito, tem efeitos negativos, a gente não tem cura, é perigoso. E o que a gente faz diante disso? Qual que é a nossa posição na universidade, nós enquanto docentes e os estudantes juntos, né? Como que a gente poderia imaginar uma forma de voltar que seja diferente para nos relacionar, tanto via as conexões possíveis de curso, quanto para quê? Né? E eu acho que quem estuda educação no campo tem uma responsabilidade muito grande, porque tem um privilégio muito grande também de estar nas comunidades. Privilégio epistêmico, né? De conhecer a realidade, de viver em laboratórios de pensamento. Não está só dentro da sala de aula, né? E a partir desse outro lugar, trazer ideias, trazer outras vozes, para a gente refletir como que se pode construir essa interação, né? Então, eu agradeço muito uma interação que seja produtiva e de proteção da comunidade, proteção da natureza, né? Eu agradeço muito poder estar aqui com vocês conversando, agradeço muito ter ouvido as reflexões da Thierry, da pesquisa e da realidade também em Jacundá. Eu fiquei interessado em saber também que medidas que as pessoas estão tomando para se protegerem, quais as alternativas que estão sendo construídas, tanto de medicina tradicional da floresta, quanto estratégias de isolamento, de autoproteção das comunidades também, saber que se alguém está infectado, como é que a gente pode promover, como é que a comunidade está fazendo para prover necessidades básicas de alimentação, de subsistência. Essas são algumas ideias que eu estou colocando para vocês. E obrigado mais uma vez pelo convite, Nete. A gente que agradece, né, participação importante, aí, diálogo necessários. E, Thierry, se você quiser comentar, aí as últimas questões apontadas pelo Felipe sobre essas formas de isolamento, de afastamento, ou de medicina, né, na comunidade. Se é possível você perceber, né, alguma dessas questões sendo implementadas,
E a gente tem uma pergunta, né? Depois o Omar vai colocar para a gente. Mas, enquanto isso, se você quiser comentar. Aqui, né, que eu posso perceber, que eu observo, são só a utilização dos chás, né, que é algo muito presente também na nossa comunidade, né, e aí o chá do boldo, né, e alguns chás que as pessoas aqui estão se fazendo utilização, né, e aí, quando ele fala da vulnerabilidade social, que 44% dos nossos estudantes, né, estão em questão de vulnerabilidade social alimentar, né, e é um caso também, é um dado bastante preocupante, né, para a gente, estudante de educação do campo, para os nossos companheiros do campo. E aí a gente, assim, para a gente, falando de ensino, assim, agora, né, para a gente, o ensino remoto não é interessante. Ontem estava sendo discutido, né, o PLE, que era o período letivo emergencial, que disponibilizava para os estudantes que não têm acesso, né, estão em vulnerabilidade socioeconômica, pacote de dados, né, e aí para a gente não é interessante, né, enfim. Mas aí, que eu tive informações que eu não consegui assistir por não ter internet em casa, vai ser encaminhado pelos institutos, né, e acho que vai ser decidido por lá, para depois ir para o Conselho Superior. Mas, assim, né, as pessoas aqui que eu conheço, né, a utilização de chás, da medicina tradicional mesmo aqui das comunidades, né? Ok. E dando, complementando a fala do Felipe, né, sobre essa questão da influência, né, dessa expansão do capital aqui na região, né, como que ela, nesse período, né, como que a pandemia acaba evidenciando, não só evidenciando, mas deixando isso mais intenso, né, as vulnerabilidades, as desigualdades sociais, econômicas, porque é a sociedade, né, acho que a sociedade está estruturada desigualmente. E esses processos de exclusão social, eles realmente, nesse período, estão mais evidentes, né, e mais acirrados, juntamente aí com outras questões aí de violência simbólica que são circuladas aí nessas informações, né, que o Felipe já colocou. A pergunta do Orlando, boa tarde, Orlando. Orlando é técnico da Unifesp, né? Ele está fazendo uma pergunta mais direcionada aí com relação à assistência, né? Assistência durante essa pandemia. Ontem, nesse momento que teve de discussão desse período emergencial, representantes das pró-reitorias colocaram algumas medidas, né? Que durante esse período de afastamento e de suspensão do calendário acadêmico, a assistência estudantil ela não foi interrompida, né? Então tem os auxílios permanecem, né? As bolsas. Agora, deixa eu só ver se eu então, essa assistência estudantil, ela continuou, mesmo que as atividades tenham sido suspensas, atividades presenciais, por exemplo, as bolsas de pesquisa, bolsa de extensão, os auxílios, né, que os estudantes têm direito, as bolsas, né, do MEC também, todas permaneceram. E, para além disso, também, não vou saber dar informações mais precisas, mas tem um comitê também de acompanhamento do coronavírus, que tem dado essa assistência também mais psicológica, né? Tem professores da psicologia, tem o departamento psicossocial também. Então, algumas ações elas estão sendo tomadas nesse sentido. Eu não sei se a Thierry tem algo mais concreto de experiência que porventura possa ter, né, algum estudante precisado e acessado a partir desse momento pela Unifesp? Que eu tive informações, não. Tá. Com relação à saúde, eu não tenho informações precisas. Eu sei que está tendo esse acompanhamento e orientações, né, da forma como, das medidas de prevenções, da necessidade do afastamento, as atividades estão sendo feitas, na maioria, remotamente, né, as atividades não essenciais. Então, e aí o nosso debate aqui, então, assim, no geral, né, a comunidade acadêmica, no geral, está tendo esses cuidados. E com relação aos estudantes, a ideia desse debate hoje é nesse sentido, né?
Tem mais alguma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta. O que vocês acham que seria interessante, Thierry? Sabe, a gente está com uma discussão na UFBA. Eu sou professor do instituto em Salvador, que se chama UIAC, Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, e tem bacharelados interdisciplinares. E eu coordeno o colegiado do bacharelado interdisciplinar de humanidades, ou seja, tem uma ideia, é um curso bastante amplo, aberto, que tem um foco na formação humanística do estudante, e depois desse BI ele pode fazer outro curso na universidade. Além de ter esse diploma, pode fazer direito, arquitetura, psicologia, e tem uma preocupação muito grande para não incentivar o individualismo, a competição, para ter notas. A ideia não é essa, para ter uma carreira ou outra. É entender um pouco mesmo. E nós estamos tendo discussões mesmo sobre o que fazer. E é uma situação muito confusa, porque nós também é uma universidade muito responsável, que não quer, nesse momento, ampliar as desigualdades, favorecer a elite que está dentro da universidade também. Mas é um curso onde os estudantes brancos, ricos, dos melhores bairros, vão ter mais matéria, vão fazer melhor as matérias, e os outros, e vários a gente não vai nem ver. Eu temo, né? E tem os que vão ter dificuldade, mas tem aqueles que a gente não vai nem ver, vão simplesmente desaparecer, porque não vão nem conseguir sequer se conectar para fazer matrícula. E eu tenho continuado conversando com os estudantes, mas ao mesmo tempo que a gente pensar no curso regular pode ser uma violência, nós temos uma capacidade, como eu estava falando, muito grande de ação também. E a gente pode fazer muita coisa. O que é isso? O que a gente poderia fazer? A gente poderia... Eu não sei, estou questionando o que poderia ser, né? Mas a universidade produz alguns exemplos que a gente tem que ter, né? Tanto conhecimento sobre o Covid, das denúncias, das desigualdades, assim como a fazer mais extensão, talvez, para colaborar com as comunidades. Uhum. O que tu acha que poderia ser legal, que vem na tua ideia, que tanto a partir do lugar onde tu está, da tua comunidade, quanto no diálogo com os outros estudantes? Eu acho que trazer também um pouco mais da universidade para dentro das comunidades, né? A presença da universidade dentro das comunidades seria interessante, né? Trazer mesmo essas pesquisas, né, em relação à saúde, enfim, a outros temas para dentro das comunidades, porque dá um retorno, né? A gente está tirando da comunidade, levando para a universidade trazer esse retorno para as comunidades. E que retorno que poderia ter agora de saúde? Assim? Esses limites do deslocamento, por exemplo, num semestre, que tipo de coisa tu acha que daria para ser feito? Virtual acho que não rola. Assim, a momento, não, né? Não tenho ideia do que possa ser, mas pensar formas que possam abranger as comunidades em que a gente está inserido, né? Trazer de dentro para fora e de fora para dentro. Acho que é porque esse é o desafio maior, né? Como tocar aí essa atividade, ou como... E pensar possibilidades. Considerando as diferenças, né? A forma diferente como essa Covid tem impactado essa diversidade de estudantes, né? E aí a gente, acompanhando os eventos anteriores, né? Dos indígenas, dos, né, pretos pardos, quilombolas, população LGBTQI+, população do campo, que é amplíssima, né? Então, dentro do campo, tem essa diversidade que a Thierry colocou, né? São ribeirinhos, quilombolas, quebradeira de coco, assentados, acampados, e territorialmente falando, tem uma diversidade de condições, né, de possibilidade para essas práticas educativas diferenciadas, né, pensando nesse período específico. Então, a gente sabe que tem sido discutido, algumas universidades já estão implementando algumas ações, outras estão no início da discussão,
A Unifesp, por exemplo, tá fazendo esse processo de diálogo, de escuta, né? E esse é um momento importante para a gente considerar as experiências dos estudantes. Eu não sei, Felipe, se tem alguma experiência que você poderia relatar ou comentar que possa, né, que está dando certo ou que poderia, né, alguma sugestão dentro dessa diversidade que você conhece aqui da região a partir de suas pesquisas, mas dentro da fala da Tielen também. Não sei se poderia, ou problematizar ainda mais também, né? Eu tenho trabalhado de duas formas, assim, eu tenho produzido muito que eu não esperava analiticamente, porque eu acho que esse é o momento que a gente é obrigado a pensar, a gente é levado, a gente não pode se dar o luxo de não produzir, porque não é produção por CAPES, é produção de necessidade de trabalhar. Eu tenho trabalhado conceitos de genocídio e os efeitos do racismo muito, né? E justamente colocar que o genocídio, especificamente, eu trabalho mais sobre o genocídio dos povos indígenas, mas não só, também o genocídio da população negra, que está sendo mais invisibilizado. Mas os efeitos do genocídio, esses conceitos, é uma questão que a universidade tem que colocar. Mas também... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, sim, Felipe. Sim. Estamos te ouvindo. Oi? Eu tô com medo de cair. Eu caí? Voltamos? Felipe, você não está nos ouvindo? Agora eu não estava. Continuando o que eu estava falando, assim, tem a questão dos conceitos, que eu acho que são muito importantes da gente trabalhar, porque a universidade é a ideia, então a gente tem que pensar isso, pensar nas ideias, que essa é uma forma da gente ajudar as comunidades, ajudar nas memórias das pessoas que morreram, ajudar nas denúncias também. Então eu fico pensando por esse lado das ideias, envolver estudantes a refletirem sobre a situação. E de um outro jeito também um ativismo, que a gente tem que salvar vidas, né? E como é que a gente salva vidas? A gente salva vidas ajudando a comprar remédio, a comprar comida, a levar máscara. Eu passei hoje o dia inteiro praticamente, fora outras conversas, né, que a gente teve, tentando arrumar doação. Outras campanhas, visibilizar essas necessidades, e eu acho que a universidade pode contribuir nisso. E os estudantes podem contribuir a se engajar nisso. Nesse sentido, eu acho que a situação, por exemplo, de estudantes indígenas ou da educação são pessoas que têm posição de liderança nas suas comunidades. A gente tem que tomar cuidado. Tirar o estudante para ele passar o dia inteiro online, a universidade já não está contribuindo com a comunidade. E a outra coisa é como é que a participação, as redes de contato que esses estudantes têm, a gente pode potencializar para visibilizar as comunidades e ajudar as comunidades a conseguirem recursos e fazer seus direitos serem ouvidos. A Unifespa tem núcleo jurídico, por exemplo, para apoiar demandas. A gente pode ajudar em campanhas de visibilização, narrativas de histórias. Eu acho que a gente deveria ter um semestre diferente. É isso que eu estou defendendo na UFBA também. Eu acho que a gente pode traduzir online e ficar dando aula e fingir que está tudo bem lá fora, só que a gente está aqui dentro, porque todos nós, estudantes, professores, de uma certa forma, somos privilegiados pela possibilidade de poder estar
seja pelo sofrimento da própria família ou da sociedade, alguma coisa, está estudando, né? Tá parado fazendo alguma coisa que não tá botando a comida na boca, a não ser os estudantes que não podem e vão ter que abandonar o estudo, ou seja, a gente não pode ignorar isso, né? Mas a gente teria que pensar um semestre em defesa da vida, absolutamente, e em lidar com o luto. Eu tenho tido, por ter um envolvimento muito próximo com muitos povos indígenas, relações de amizade mesmo, além, não é de pesquisa, de família mesmo. Eu tenho, nos últimos 2 meses, acordado quase todo dia com notícias de morte próxima. Às vezes a gente está escrevendo um obituário, está chorando um luto, quando vai escrever esse obituário, a gente já recebe outra notícia de luto. E como é que a gente lida com isso, com a morte, e pensar a vida? Eu pensaria que a gente deveria, esse semestre, ter, de diversas formas, estar lidando com um problema que afeta nossas vidas, principalmente, e afeta o futuro. O ano que vem, pensar outra coisa. Talvez alguma coisa online, mas só com quem sobreviver. Né? Porque quem não estiver vivo não vai precisar se preocupar com o ano que vem. Isso inclui os estudantes, que também podem morrer, também estão morrendo. Morreu um estudante lá da UFBA, jovem, era incrível, que tinha um trabalho fantástico de performance e trabalho, estudos de gênero, faleceu. Os professores, os familiares. Não dá para a gente ignorar isso que está acontecendo. A morte e o que a gente falou, o que levou o Covid para o sul e sudeste do Pará é a mesma coisa que destruiu a floresta e que provoca maior índice de assassinato em todo o Brasil. Não tem nenhum lugar mais violento no campo do que essa região. E a mesma violência. A violência dos assassinatos, a violência do desmatamento, a violência da extração dos recursos naturais é quem trouxe o Covid também. É possível que a universidade não enfrente essa questão, de debater isso com os estudantes. A gente tem que estudar isso e agir. Eu pensaria que a gente deveria ter semestre de ações de extensão e nessas escutas que vocês estão fazendo, ver como é o que o estudante imaginaria que poderia ser feito na sua comunidade para que o estudante vire uma referência na comunidade como um porta-voz da comunidade, sabe? Para conseguir defender os direitos da comunidade. Isso é uma coisa que eu imagino, assim, sabe? Que eu gostaria de tentar promover mais. Não dá para a gente ignorar esse momento. Isso. E a partir daí ter a formação. É a partir daí que o estudante vai se formar. Acho que é importante pensar em tudo isso, né? Até porque essa universidade produz conhecimentos diversos, né? Conhecimentos diversos com sujeitos do conhecimento que são também diversos. E esses estudantes da universidade também são eles que produzem o conhecimento, né? São principalmente, né? São os estudantes da graduação, da pós, e que estão sendo afetados. Os docentes também, né? Então, todas essas organizações do trabalho, né? O ambiente familiar, o ambiente cultural, as manifestações, a dimensão simbólica da vida e material, ela está sendo reestruturada. Então, é preciso reinventar mesmo, né? Formas de resistir. Eu acho que agora a prioridade é essa, é permanecer vivo e saudável, né? Dentro das possibilidades, porque realmente não é fácil você focar em estudo enquanto tem amigos, tem familiares, tem pessoas da comunidade, tem pessoas que você nem imagina, né, morrendo, adoecendo. Então, é realmente complicado, né, é complexa a situação, e esse diálogo, ele tem apontado para isso, né, no nosso seminário, a gente possivelmente vai continuar aprofundando algumas questões que vão surgindo. Eu acho que não tem nenhuma pergunta, mas o Omar disponibilizou alguns comentários, não sei se vocês conseguiram ler. Você conseguiu, Thierry? Quer comentar algum deles? Aí, da Cananda. Thierry, seu microfone, por favor.
como a Cananda falou, né, pensar na pluralidade dos sujeitos que estão inseridos dentro da universidade, né, e aí pensar num retorno e se voltarmos, né, e aí se não tiver outra opção, né, a gente espera que esteja, mas pensar em maneiras e possibilidades que nos abranjam, né. E aí eu acho que também fala um pouco da dificuldade, que não é só nossa específica da educação do campo, né? Tem alunos na cidade que têm dificuldade ao acesso à internet, né? E acesso a computadores, enfim. E aí mesmo é a pluralidade das pessoas que compõem os estudantes da Unifesp, né? Porque os estudantes, eles não, do campo, eles não estão só na Faculdade de Educação do Campo, eles estão em vários cursos, né? A política de acesso, ela tem sido democratizada, e a permanência agora que está sendo bem complicada, né? Difícil, principalmente nesse momento. Sim, sim. Eu estava vendo 2 comentários, né, da Amanda, de que a gente tem que se inserir na rotina, na dinâmica familiar. E a disponibilidade do tempo para a universidade concorre com o tempo da família. Isso é uma coisa que tem que ser evitada. Não pode, o tempo do cuidado para a vida não pode concorrer. Mas a universidade pode dialogar com esse tempo. Esse tempo pode ser útil também para a universidade. Ele é útil. Junto com o genocídio, acontece o epistemicídio, a morte das ideias também, o assassinato das ideias. A universidade ela não pode ser um vetor de destruição das ideias. Né? O sul e o sudeste do Pará é um lugar fascinante de diversidade de ideias. Não dá para homogeneizar as ideias. Esse tempo que o estudante está com a família, ele não está sem fazer nada, ele está aprendendo também, ele está se dedicando para o coletivo. Então, isso tem que ser valorizado. Aí, voltar, a Thierry está falando, voltar. Eu acho que a sua grande questão, Thierry, colocada, é voltar para onde? Aquele mundo que existia o ano passado, gente, esquece. Ele acabou. A gente não sabe o que vai vir daqui para frente. É muito provável que seja muito pior, pela conjuntura política que a gente está vivendo e econômica. Então, a gente vai para algum outro lugar, não vai voltar. E é uma ilusão a gente achar que vai voltar. Eu recomendo muito que vocês tentem acompanhar algumas lives do Ailton Krenak, que é um amigo pessoal, eu considero um pensador brilhante. O Ailton Krenak tem falado muito isso, sabe? A gente vai para algum outro lugar. O que está sendo imposto às universidades públicas é uma sensação. A pandemia é uma ótima oportunidade para muita coisa, para passar a boiada da desregulação ambiental, quando eles ganharam muito dinheiro, o governo está, o que eles chamam de muita coisa, é uma grande oportunidade, não é só para o ministro do Meio Ambiente, mas muita coisa a pandemia, né? Então, essa tentativa de transformar tudo em EAD não é correto. A gente tem que encarar esse momento. A universidade pode incentivar e contribuir para que esse período eles sejam.
ajudando... Felipe, tornou? Sim. Da educação no campo, por exemplo, ou com os povos, mais rápido o efeito, mais direto, né? É ajudar esses estudantes. É de governo. Mas formas. Nesse sentido, eu sonho com isso, né? Eu acho que vocês estão tendo esses discursos. Eu acho que o meu áudio está com dificuldade ruim, é tão reflexo, é uma loucura. Acho que é uma consequência desse período, né? O excesso também de informações e comunicações, a própria rede não suporta, né? Porque a gente está tendo dificuldade, né, de participar, de acessar, de ter uma comunicação, às vezes, até de qualidade, né? Imagina processo educacional, né, no ensino, em sala de aula. As pessoas comentam muito da questão da saúde mental também, né, tem sido uma preocupação constante. Ontem, o professor que esteve com o Reginaldo comentou bem sobre estratégias, né, para se manter saudável, se manter equilibrado nesse período. Cananda está escrevendo. Talvez o mais viável seria a universidade pensar estratégias concretas de trabalho nas comunidades. As coisas não irão normalizar. Temos que aprender a viver com esse novo cenário. É um desafio, né? Pensar na atividade diretamente na comunidade. Acho que não tem que ir para a comunidade. Algumas coisas, algumas áreas pode ser que vão, mas como é que trabalha com quem está na comunidade, né? Como é que a universidade pode incentivar esse trabalho que está sendo feito? Os estudantes que estão nas comunidades, eles são a universidade lá na comunidade, né? Não tem como levar nesse momento muitas, a não ser, claro, saúde, enfim, mas a partir do estudante na cidade, na comunidade, como é que a universidade pode se relacionar? Não vai ser colocando uma carga horária de 5 horas de aula por dia e exigindo mais uma carga de leitura de 4 horas. Eu acho que a gente a universidade vai carregar uma culpa por muitos anos se ela fizer isso. Se as nossas universidades públicas agirem dessa forma durante a pandemia, a gente vai levar muitos anos para se recompor, não só nós individualmente, mas a universidade, pela culpa que vai carregar por ter sido omisso no meio da pandemia, né? As universidades terem sido medrosas, omissas e condizentes com o fascismo. É terrível se a gente ignorar o sofrimento do estudante nesse momento. E a gente pode fazer diferente. E isso, assim, isso vai ficar para sempre. Para aqueles que sobreviverem, né? E para os próximos. Mas a gente pode agir diferente. Eu acho que não deveria, nessa educação no campo, voltar para um curso regular e muito menos obrigatório. E a partir da possibilidade dos estudantes de se engajarem numa relação de muita honestidade, eu posso me engajar 3 horas por dia, 2 horas, um dia ou 2 por semana, por exemplo, se criar a partir daí os mecanismos de relatórios, de leituras, de pensar a partir dessa realidade. É essa realidade que importa. Os conhecimentos, o que está aprendendo de erva, de chá, de cuidado, de histórias, como é que a partir daí a gente vai fazer análises sociológicas, de ecologia política, a partir daí ver como se colocar um curso e a partir daí pensar o que está sendo feito para essa comunidade. A gente conseguiu liderar uma negociação com o governo do Estado
para ter um hospital de campanha em Jacundá, para ter respiradores, fizemos uma campanha, fizemos um diário em Jacundá, fizemos obituários das pessoas que faleceram em Jacundá, para que essas vidas não se percam em números, por exemplo. Como que dá para se engajar a partir da vida na pandemia, que hoje o mundo é a pandemia. Você não pode ignorar e disputar um campeonato de futebol, que tá tendo muita gente está fazendo isso. Não é só o campeonato paulista e carioca, né? Muita gente vai fazer, fingir que passou. E a universidade não pode entrar nisso, porque a universidade ela pode legitimar esse processo negativo. Se a universidade age de uma forma omissa, ela vai legitimar um campeonato de futebol lá em São Félix do Xingu, que está marcado para acontecer esse final de semana. Os índios Caiapó. Eu fiquei pensando, gente, a universidade vai participar disso? A universidade vai seguir fingindo que está tudo bem? Ou como é que a universidade pode encarar, promover a visão crítica atingindo todas as comunidades? Eu acho que essa é a responsabilidade desse momento. Eu pensaria um semestre completamente diferente, muito focado em extensão mesmo, que a educação no campo fosse o campo agora, é a partir do campo, não dá para tirar ninguém da comunidade agora, mas dá para fazer encontros eventuais, conversa, de vez em quando, que nem a gente está tendo com a Tiele agora. Mas agora é o semestre do campo, o semestre da vida. Aprendeu a plantar o quê, como, qual que é a questão da subsistência, da autonomia alimentar. Tenho certeza que todo estudante agora do campo sabe a importância de ter uma roça de mandioca, muito mais que qualquer outro momento. Poder ter uma galinha, uma roça de mandioca, significa que a gente não precisa ir para o mercado, arriscar, pegar coronavírus. Poder pescar um peixe, ter um estoque de farinha, significa podemos ficar aqui em casa uma semana sem expor ninguém a risco no mercado, é uma semana importante. E discutir todas essas questões, eu acho. De repente a gente viu que a terra importa, que a natureza é fundamental. A alternativa, né? Passa a ser uma alternativa mais viável, né? E acho que é um momento de resistência solidária, né? De autoajuda, como acho que foi a Cananda que falou, foi a Amanda, né, de autonomia do sujeito. Mas entre os próprios estudantes mesmo, sabe? Acho que precisa ter mais solidariedade, mais compreensão, empatia. Porque, às vezes, como o Igor falou ontem, né, as pessoas acham que não existe o diferente, né? Tem estudantes que pensam a sua situação como a situação que precisa ser levada em consideração, esquece que tem uma quantidade enorme de outras pessoas em situações ruins, né? Não dá para passar por cima, não dá para ignorar, não dá para beneficiar apenas um setor, uma categoria de estudantes. Então, acho que precisa, e aí, principalmente a partir das representações estudantis, Shirley, é o momento de fortalecer essa unidade da categoria, né, do centro acadêmico, do diretório. Eu não sei como é que está a nível nacional, né, se a UNE tem estabelecido algum tipo de articulação, porque eu acho que nesse momento precisa se debater, né, qual é a melhor saída, considerando essa diversidade de situações, não a melhor saída para os que historicamente foram beneficiados ou privilegiados, né? E vamos pensar nessas minorias, né? De como que tem sido uma luta para entrar na universidade a partir dessas várias políticas e ações afirmativas e que agora é preciso manter, mas manter com qualidade, manter sem excluir, né? Manter sem se exercer essa violência simbólica, né, que é não considerar as especificidades desses estudantes. Então, acho que nesse sentido, e aí um dos objetivos também desse evento é despertar para essas redes de solidariedade, de resistência, né, da pandemia, mas também de fortalecimento dos sentimentos de pertencimento aos grupos, às categorias, comunidades, fortalecer esses laços comunitários, como o Felipe falou, né, dos processos produtivos também, que tem a ver com saúde alimentar nesse período, e, enfim, eu acho que é importante a contribuição de cada um de vocês nesse debate, não sei se vocês têm mais
alguma questão, algum comentário, uma pergunta entre si, de repente queiram fazer. Acho que não tem mais comentário também, né, Uma. Acho que é a professora Neuza que está comentando, né, sobre... Como é que está a questão da pesca, Tia, nesse momento? Ali, o pessoal pescou mais, menos? Teve algum efeito na pandemia, na comunidade? Assim, né, pelas últimas informações que tive, tá difícil de peixe, né, então, e as pessoas que conseguiram estão acessando o auxílio do governo, né, nesse momento. Se teve, foi bem antes no começo, né, mas agora, assim, tipo, junho, julho, ficou mais difícil até o próprio peixe, né. Foi afetado também. Bom, eu acho que a gente está encaminhando aí para... A gente tem até no máximo 16h30, né? A gente já finalizando e eu já passo a palavra para vocês, né? Fazer as considerações finais, mas já desde já agradecendo a participação, né? De vocês, de ter aceitado o convite, de ter se disposto a contribuir nesse momento. Agradeço também às pessoas que estão nos acompanhando, que estão comentando, fazendo pergunta, e que contribui para uma melhor saída nesse momento, né, melhor enfrentamento. Então, acho que Tchelle pode fazer as considerações. Queria só mesmo agradecer a participação, né, e obrigada a todos que participaram nos comentários, enfim. Acho que é só isso. Felipe. Bom, eu queria agradecer mais uma vez. Que importante que é um núcleo preocupado com a diversidade na universidade, né? Mais do que nunca nessas horas que a gente nota, e que espero que tenha influência na tomada de decisões da universidade, as pesquisas e as ações que o núcleo está fazendo. Agradeço o testemunho de vocês, da Tia, né? Saber que os estudantes estão mobilizados aí para influenciar. Eu acho que ativa os estudantes a falarem, sobretudo coletivamente, com a classe estudantil, com as suas carreiras. Eu acho que isso seria uma coisa muito danosa. Eu tenho falado para os estudantes aqui da UFBA também, sabe? Não é hora da gente estar preocupado quando é que pega o seu próprio diploma e tal, mas é hora de se preocupar como é que defende a universidade pública, como é que defende cursos inclusivos, e cursos que têm uma responsabilidade social muito grande, como é a educação no campo, como é o de humanidades, onde eu estou. E desejo que essa pandemia passe rápido aí na região. Né? Eu sofri muita distância de muitos amigos aí estarem, principalmente indígenas, né? Mas eu sei que também está chegando nos assentamentos. Né? Eu desejo que isso passe o mais rápido possível, com menos vítimas, e que a gente possa estar num mundo diferente e melhor em breve. Não naquele normal anterior, né? Mas nem um novo normal, mas um mundo mais justo. Obrigado, gente. Bom, e é isso, mais uma vez agradeço, né? A gente, assim, percebi que teve uma participação interessante de docentes, discentes e técnicos, né? E, então, a gente teve uma representatividade também aí nos comentários, as professoras Neuza, Clarissa, né, os discentes, técnicos. Então, mais uma vez agradeço a todos e todas, né? Tenham um bom final de tarde e que possamos continuar aí nos contatos, em projetos futuros, né, Felipe? Thierry também, para que a gente implemente ações que possam ser cada vez mais né, participativas. Boa tarde. Obrigado, Nete. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, Thierry. Tchau.
Tchau, tchau. Tchau,